Você com certeza conhece uma pessoa ou você é essa pessoa que possui diversas habilidades mentais, que tem muito conhecimento, mas não chega nos lugares que poderia. Você também deve conhecer muitas pessoas que possuem poucas habilidades, eu diria talvez até pouca inteligência, mas que alcançaram voos mais altos. Isso acontece por alguns fatores externos, que nós não vamos falar hoje, mas isso acontece principalmente pelo desenvolvimento de inteligência emocional. Para se desenvolver na vida, para ter resultados na vida, não basta ser uma pessoa inteligente, ser uma pessoa habilidosa intelectualmente. É fundamental que você desenvolva inteligência emocional. É você ser forte emocionalmente. Então, se você tem dificuldades em se manter firme nas mais diversas situações, fica nesse vídeo que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como desenvolver a sua inteligência emocional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço que você deixe o like, ative as notificações, se inscreva no canal, porque hoje nós vamos falar sobre como desenvolver a sua inteligência emocional para vencer na vida. Como eu disse no comecinho desse vídeo, o que mais nos trava na vida é o mau gerenciamento das nossas emoções. Quando eu estava estudando para concurso, eu tinha uma colega que também estava estudando e que ela passava muito mal antes de fazer as provas. Então ela tinha um descontrole emocional muito grande que inclusive a afetava fisicamente. Resumo da ópera, ela conseguiu passar? Conseguiu, mas o nível de esforço, de tempo de dedicação que ela precisou ter foi muito maior que o meu, que tinha um bom controle emocional. Então é óbvio que há um certo nervosismo, mas nada exagerado, nada que afetasse a minha clareza mental, a minha clareza intelectual. A falta de inteligência emocional afeta a nossa clareza mental. Então, nessa dinâmica da prova, o que acontecia era exatamente isso. Como ela se descontrolava, ela não tinha clareza mental, não conseguia fazer a prova com tranquilidade e acabou demorando mais tempo para passar, precisou de mais tempo de preparação. Esse é só um exemplo, mas com certeza você conhece uma série de outros exemplos de pessoas em situações parecidas a essa. Então, aprender a olhar para as nossas emoções e gerenciá-las é muito importante. Como que você faz isso? O primeiro ponto é se conhecer. Está numa situação em que você está notando que está muito mexida, seja positiva, seja negativamente, porque às vezes nós ficamos muito eufóricas, a euforia também nos atrapalha, comece a olhar, a se observar, e se você tem dificuldade, vai para o papel, então você identifica a situação que mexeu com você e linka com as emoções que você está sentindo. Por exemplo, vou fazer uma prova, então eu estou me sentindo ansiosa, o meu coração está disparando, a minha cabeça não para de pensar coisas negativas. Vai escrevendo tudo o que está acontecendo com você. Primeiro passo é sempre entender o nosso processo. Feito isso, você precisa começar a gerenciar essas emoções. Ponto 1. Respire. Está acontecendo alguma coisa que está te tirando do seu eixo, está te desequilibrando. Respire, comece a se tranquilizar. Vai para a realidade, volta para a terra, se finca na terra. Olhe de fato para o que está acontecendo de maneira prática e objetiva. Muitas vezes nós nos desequilibramos porque nós vemos a questão muito maior do que ela de fato é. De novo, tá com dificuldade? Escreva o que está acontecendo de fato. Escreva o que está acontecendo para você entender o tamanho daquilo que você está lidando. Segundo, seja empática com você e com o outro. Muitas vezes nós reagimos mal porque nos falta olhar para a situação, olhar para o outro e entender que às vezes nós estamos passando por um momento difícil que nos desequilibra, às vezes o outro está passando por um momento difícil que o desequilibra e faz com que ele tenha aquela ação. Então, quando nós começamos a olhar com um olhar um pouquinho mais empático, nós conseguimos gerenciar melhor as nossas emoções porque nós ficamos menos reativas. Outro ponto, desenvolva uma comunicação não violenta. Aprenda a falar
direito aquilo que você deseja, sem agressividade, sem reações explosivas, e também aprenda a falar de maneira clara e de maneira objetiva. Muitas vezes nós queremos que o outro nos entenda mas nós não conseguimos comunicar adequadamente aquilo que nós desejamos. Então, a gente precisa aprender a comunicar aquilo que nós queremos do outro, aquilo que nós esperamos que o outro fale. Note que sempre que você se passa na sua reação, na sua comunicação, você se sente mal depois. Então, aquilo que já era considerável se torna mais considerável ainda, se torna pior ainda, porque você reagiu mal, você se comunicou mal. Então, precisa aprender a se comunicar. Quanto mais nós aprendemos a dizer exatamente o que nós queremos de maneira clara, de maneira objetiva e assertiva, menos as nossas emoções flutuam. A ideia de controle emocional é manter mais ou menos manter um equilíbrio nas nossas emoções. Lógico que a gente vai ter pequenos desníveis ali, né, pequenos balanços, mas não pode ser muito grande. E através de uma comunicação mais assertiva, você consegue controlar melhor o seu nível emocional. Pensa que quando você vê uma situação em que o seu ímpeto, o seu desejo é falar de maneira grosseira, se você se controla, você está controlando as suas emoções, entendeu? Por fim, use da sua inteligência para alcançar os seus objetivos, para alcançar as pessoas. Se você precisa desenvolver mais a sua inteligência emocional, procure livros, terapia, mentorias, pessoas que possam realmente te ajudar, conteúdos que possam realmente te ajudar a desenvolver a parte emocional. Não adianta só ter inteligência intelectual, mas você pode fazer uso do seu intelecto para desenvolver a sua inteligência emocional. Você faz isso através do consumo de bons conteúdos, de consumo de bons livros, de contratação de profissionais que vão realmente te ajudar nessa caminhada. Não negligencie o seu intelecto. Se você é uma pessoa que tem, de fato, o intelecto desenvolvido, você vai notar que precisa desenvolver o seu emocional para alcançar mais pessoas, para alcançar os seus objetivos. Inclusive, quando nós falamos de rotina, de se manter forte numa situação desconfortável, de pagar o preço pelas coisas, isso passa também pela nossa inteligência emocional. Então, se você é uma pessoa de fato inteligente, você precisa colocar no seu guarda-chuva de inteligência a sua inteligência emocional. Então, use a sua inteligência, o seu intelecto para desenvolver a sua inteligência emocional, para controlar as suas emoções. Para finalizar esse vídeo, eu quero que você comece a fazer alguns exercícios de respiração. A respiração nos ajuda muito nesse processo de acalmar um pouco, de baixar um pouquinho o nosso nível de estresse, o nosso batidão, aquela coisa que nos desequilibra. Quando você aprende a respirar, você se distancia um pouco da situação e consegue lidar melhor com isso. Eu espero que esse vídeo te ajude a desenvolver a sua inteligência emocional, a olhar para a sua inteligência emocional de uma outra maneira e que acenda uma luzinha para você desenvolver aquilo que é muito importante para o seu crescimento. E como sempre, se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga.